Seja bem-vindo, meu querido. Gripadinho também, né? Também. Todo mundo meio que se Boa tarde para quem está em casa nos É o tempo, doutor Belarmino, É o que deixa tempo. a gente assim, essa umidade É muito nojenta, choque né? térmico e a gente acaba, por mais que a casa seja, nos isole e tudo mais, mas é a interatividade com o meio, sai de um ambiente, vai para outro, acaba tendo não necessariamente um resfriado, uma gripe, mas uma coriza, muitas vezes acontece. E quem acorda cedo, como eu, como o senhor, sabe que quando a gente levanta é noite, hoje tinha uma serra, uma neblina, fechado, não dá porque tinha uma serra, mas uma neblina. E dor muscular também, né? Haja saúde. Chazinho ajuda ou é mentira nessas horas? Tudo Ajuda que mesmo? for de líquido, sopa, suco, vitaminas, tudo isso acaba contribuindo, porque faz com que essa sudorese que a gente acaba tendo com o resfriado, compense essa perda. Senão a gente fica desidratado, pode ter dor de cabeça, só piora mais ainda o quadro. 2 dias, acho que eu tomei 2 litros de água de coco, sabia? Pra me hidratar, porque eu tava péssima. E é importante repor esses líquidos, porque também as articulações ficam ressecadas e aumenta não só a dor muscular, como articular também. É por isso que está doendo tudo aqui? Sim, e isso porque você ingeriu a quantidade de líquido monte ideal, de líquido. senão seria mais acentuado. E vamos falar das nossas lindas e amadas aqui que nos assistem. A gente tinha falado lá atrás sobre parto, não deu para terminar, porque tinha muita pergunta, muita dúvida. E aí o doutor Belarmino tinha dito o seguinte: o parto ideal é aquele combinado entre a mãe e o seu médico, quer dizer, as condições de saúde do bebê e da mãe, e a mãe também estar aceitando essa ideia. Perfeito. A gente falou também que em vários países o parto normal é o líder. A cesariana só acontece em casos de risco de vida para a mãe ou para o bebê. Aqui é diferente. Bem diferente. Mulherada gosta de marcar cesariana lá. A Organização Mundial de Saúde preconiza que de cada 100 partos, 15 somente sejam cesarianas. E 75 sejam 85, perdão. É o contrário. É o contrário, é o oposto, né? Mas dá para entender, assim, que nós vivemos uma sociedade em que a saúde, como educação, uma série de problemas que nos levam a tanta insegurança que muitas vezes a cesariana também acaba caindo nesse pacote e é mais um meio de segurança para a mulher saber que vai ser atendida pelo seu médico no dia, na hora, do que entrar em trabalho de parto, Meu médico está viajando, entrei em trabalho de parto, fiquei 9 meses com ele, agora outra pessoa vai fazer então, meu parto. Eu acho que a gente poderia, se você me permitir, só colocar fazer um preâmbulo, que seria o seguinte: a gravidez, até ilustrar com uma imagem, que o aniversariante me ajuda aqui, para mostrar como é que é no 9º mês desse período que é o pré-parto, quando a mãe já começa, o bebê já está totalmente formadinho. Vamos ver se está dando para ver lá. O bebê está todo formadinho, o pulmão já está amadurecido. Então, o que a gente vai considerar ser um parto normal ou uma cesariana? A bacia, a parte óssea, né? E o tamanho do bebê. Outra situação, Cíntia, a posição. Se o bebê tiver com o bumbum para baixo e a cabecinha para cima, já não deve ser o parto normal. Então a intenção aqui é só ilustrar para ver que o bebê... História de estar sentadinho, né? Que ele está com a cabecinha para baixo e aqui depois está o colo do útero, que nós vamos conversar a respeito sobre a dilatação, e o bebê encaixa e nasce. Obrigado, Odair. Então, o que a gente vai ter que considerar em relação à mãe? Se a mãe não tem nenhuma doença prévia, que tipo de doença? Se ela não é uma hipertensa, possa colocá-la mais em risco durante um trabalho de parto. Se ela não tem uma pré-eclâmpsia, se ela não é diabética, se essa mãe não tem herpes ou HPV, porque o bebê vai passar no canal do parto. E como o trabalho de parto é uma situação de estresse, muitas vezes essa situação de estresse faz com que o HPV ou o herpes entrem em atividade durante aquelas horas, naquele momento. E o bebê passando no canal do parto, ele pode ter uma contaminação neonatal. Então isso também deve ser considerado. Outro fator que dá para ver no ultrassom é a posição do cordão umbilical. O bebê ter algumas voltas ao redor do pescocinho, por exemplo, está tudo certo, dependendo do tamanho desse cordão e da maleabilidade, o bebê ele pode passar pelo canal do parto sem sofrimento fetal. Mas se for um cordão que a gente vê que esteja estrangulando, esteja muito fixo, sem pouca sobra, digamos assim, ele pode levar a uma asfixia fetal. Então, é outro fator a ser considerado. Isso a gente vê no ultrassom, doutor? Dá para ver no ultrassom. A posição, estimar mais ou menos o tamanho do bebê, né? O pulmãozinho, até se está maduro ou não, como que a gente vê? O pulmão, ele começa a ter um pouco de calcificação. Não exatamente o pulmão, a placenta calcifica e mostra indiretamente que o pulmão está preparado para poder
nascer, que é em torno ali de 37 a 40 semanas. Antigamente a gente contava em meses, né, doutor? Meses, Meses. Nasceu de 7 meses, nasceu de 8 meses. Nunca dá certo a conta da mãe, que está nos vendo agora, e a nossa, porque a gente considera, a partir do momento que chega no útero, para poder... A mãe considera o dia da fecundação. Só que o útero tem que se preparar para poder receber esse embrião. A mãe que sabe o dia da fecundação. A mãe sabe o dia da fecundação. Ela acha que sabe. Porque às vezes, dependendo da vida sexual, da atividade sexual, pode ter sido uma semana antes ou depois. Mas vai ser considerado a contar a gravidez por semanas a partir do momento que você começa a ver o saco gestacional, o primeiro sinal do embrião dentro do útero. Ali que vocês contam. Ali que a gente começa a contar. Doutor Bellarmino, tem queridas amigas nossas, estou olhando para o João Paulo Impratido e eu já acho que ele veio falar comigo, não é nada, né? Tá. Tem amigas nossas que falam o seguinte, que menstruaram e estavam grávidas. Por exemplo, mas eu tive sangramento e já estava grávida e não sabia, aquela história. Pode ser fácil. Isso pode existir? Por exemplo, a gente tem uma amiga nossa que falou, Bruna, o nome dela, ela disse o seguinte, que ela sempre tomou comprimido, emendava o comprimido dela. E me gravou, me chamou a atenção, porque era o mesmo comprimido que eu tomava. Então ela tomava o comprimido, falhou, continuou tomando. Então, quando ela foi ver, ela estava grávida de 4 meses, ela continuava tomando comprimido, porque ela não se sentiu grávida. Tem que estar atento a esses sinais, a uma menstruação no meio do caminho. A principal causa de ocorrer uma gravidez durante o período que está tomando o anticoncepcional é o esquecimento dele por mais de 24 horas. Então, às vezes ela eventualmente tomava esse comprimido às 8 da noite, foi lembrar no outro dia, às 10, Teve às relação? 22 horas. Mas não necessariamente ocorre, viu, Cíntia? Pode ocorrer. No caso de esquecer tomar 2 comprimidos no dia seguinte, quando lembrar, que a possibilidade de gravidez é mínima. No caso dela, ela continua até o 4º mês tomando comprimido e não está grávida. Eu diria que a Bruna não levou muita sorte. Ela se achou gorda. Assim. Ela se achou gorda. E daí, quando ela se achou gorda, ela falou, mas essa barriga não é minha. E aí ela foi ver e estava esperando bebê. Eu acredito que ela é a exceção da exceção. Ela não teve uma boa sorte, digamos assim. É muito raro isso acontecer, é muito raro. Voltando à ultrassom, a gente consegue ver também a quantidade de líquido. O bebê, à medida que ele vai desenvolvendo, a quantidade do líquido amniótico também ela vai reduzindo. Tanto que o bebê, o trabalho de parto em si, ele é desencadeado a partir do momento que o bebê começa a tocar diretamente a parede uterina. Ele começa a dar joelhada, cotovelada. Tanto é que a gente de fora, observando o ventre de uma mamãe, a gente consegue ver as oscilações. Então, quando começa a reduzir mais esse líquido amniótico, ou por alguma patologia, ou por uma ruptura da própria bolsa, também é sinal de que o bebê tem que nascer. Porque o bebê precisa desse líquido para se movimentar, para poder se defender até de algumas situações. É hora do nenenzinho nascer. Tem um monte de perguntas no Facebook, doutor Bellarmino. Vamos lá. Pode ser? Com certeza. Vamos com as nossas fofas, olha lá. A Elis, boa tarde, fiz parto normal e até agora não consigo ter relações sexuais normais como antes. Sempre dói na penetração e me dá um certo desconforto. Já faz 3 meses que ganhei bebê, levei 6 pontos. Não sei mais o que fazer para melhorar. Beijos para ti também, querida. Elis, boa tarde, obrigado pela pergunta. A razão principal é a mulher, quando ela agora está com 3 meses, provavelmente deve estar amamentando. A amamentação desidrata muito. Então a mucosa fica muito ressequida e provavelmente foi feita uma episiotomia, que são suturas, são pontos que são feitos ali. Então essa região acaba ficando mais sensível, principalmente na hora da penetração. Existem cremes, Elis, que podem ser usados tanto pelo marido, um gelzinho lubrificante, que ameniza muito essa situação. E também a amamentação diminui a libido, doutor Bellarmino? Não tem nada dessa história. O que pode acontecer é que a amamentação, por ressecar muito e o casal não usar algum gel, pode ser desconfortável para a mulher. Então, vai na farmácia, tem um monte ali, normalmente perto do caixa, né? Já para ficar de olho, para saber onde é que é, vai lá e coloca. A Sandra está falando o seguinte, boa tarde, Cíntia, doutor Bellarmino, tenho 34 anos e tive a minha filha em dezembro, com parto normal, com 16 horas de trabalho de parto, e depois do parto começou uma dor muito forte no cóccix, eu imagino, né? Então pedi para o médico um raio-x e deu que está fraturado. E aí, já faz 5 meses. Então, provavelmente, Sandra, parabéns, né? Às vezes, na hora do trabalho, do parto, ela não colocou bem isso. A força que a mulher tem que fazer, ela tem que fazer um agachamento. O cóccix, para quem está em casa não sabe, é o finalzinho da coluna. A coluna, ela vai retinha, que é a lombar. Parece um rabinho, né? Um rabinho, exatamente. É uma atrofia, na verdade, de uma cauda, digamos assim. Antropologicamente falando, sendo meio darwiniano, seria isso. Então,
a posição que a mulher fica na maca para poder ter o filho, às vezes ela tem que fazer uma tração e pode haver uma fratura do cóccix, o que leva a muita dor. A Sandra com certeza deve ter muita dor. O que tem que fazer? Ir para o especialista? Como é uma região que não tem como engessar, é feito tórax, paradinha e torcer para cicatrizar. Ela tem 34 anos, considerada jovem, vai cicatrizar e vai ter menos dor. Claro. Mas é o cuidado que ela vai ter futuramente. Às vezes a fratura de cóccix é uma indicação para cesariana. Se ela já tiver tido uma fratura prévia... Hérnia de disco também? Muitas vezes também. Também até pelo fato da dor e do posicionamento, porque a hérnia faz com que a inervação seja mais unilateral. Sim. Pode ser que a contração não seja tão sincrônica, porque tem que sair a inervação bilateral para ter a dilatação. E a hérnia é um desvio. Ela não faz com que haja um sincronismo. Então também nervoso. pode ser um caso de cesariana. A Sandra, só para colocar, um segundo parto provavelmente vai ser cesariano dela. Perfeito. Cuida, Sandra. Fica deitadinha e faz repouso. A Franciele diz que fez um parto cesárea há 4 meses e depois do parto não veio mais a menstruação. Isso é normal? Isso é normalíssimo, Franciele. Ai, que delícia não ficar menstruada, Franciele. É porque o sangue que ela está, o líquido que iria, o corpo é sábio, ela estava perdendo junto com o sangramento, está indo agora para o aleitamento materno. Geralmente, mamães que amamentam, elas não menstruam, e não é sinal de gravidez. Perfeito. Vamos para a última, pode ser, João? Bem rapidinho, a Tainá. Tipo cesárea há 3 meses, por quanto tempo essa área fica adormecida? Pois está difícil de manter a higiene. Obrigada, adoro o seu programa. Obrigada, meu amor. Um beijo para o Belarmino também. Obrigadão. É o seguinte, a sensibilidade pode ficar até 6 meses. Vaginal? Não, ela foi cesárea. É o seguinte, nós temos 7 camadas. Tem a pele, tem uma gordurinha abaixo da pele. O músculo, ele tem uma cápsula chamada aponeurose. E na hora de uma cesariana, você tem que fazer uma incisão na pele, na gordurinha que tem abaixo, nessa capa do músculo, no músculo, você entra na cavidade abdominal e aí você vai abrir o útero para poder retirar o bebê. Quando você vai fazer a sutura, quando você vai costurar tudo isso, há uma sobreposição, conta de mentiroso, mas de 7 camadas e pontos. Então, cria um calombo, fica uma saliência ali. Certo. E quando você corta, você interrompe a comunicação neuronal. Os nervinhos estavam justapostos, você cortou, eles vão ter que se reconectar. Isso pode demorar um tempo. Sim, e não só na incisão. Geralmente a parte interior das coxas fica dormente, a parte entre o umbigo e a raiz das coxas ficam dormentes. Mas a sensibilidade volta, a Tainá pode ficar tranquila que vai voltar ao normal. De volta com o Dr. Belarmino no nosso Ver Mais, a gente fala da saúde da mulher, volta para o Facebook, tem um monte de gente querendo conversar. Ali a Fabiana diz o seguinte: boa tarde, gostaria de saber se é normal começar a sangrar tomando anticoncepcional contínuo, porém que o fluxo é pouco, mas eu tenho muitas dores fortes e nunca tive isso. Fabiana, sempre temos comentado aqui a respeito disso. O anticoncepcional contínuo, ele requer uma disciplina. Você tem que programar o seu celular e colocar ele para tocar todos os dias no mesmo horário, para que seja consumido na mesma hora, ingerido, para que não haja o escape. 3 situações que podem dar o escape com a mulher tomando contínuo: excesso de estresse, o tomar fora do horário e estando tomando algum antibiótico ou anti-inflamatório junto. Aí pode dar o escape. Tendo o escape e ele é significativo, pare por 48 horas, para 2 dias de tomar, cuida nesses 2 dias, deixa descer o que tem que descer e depois recontinua. 2 dias? 2 dias. Para de tomar 2 dias. Interrompe e recomeça no 3º dia, aí desce o que tem que descer. A Tamires, doutor, tem um caso ali pra gente mais sério. Ela está com 14 semanas e está com toxoplasmose. Tamires, você vai ter que conversar com o seu obstetra, né? A toxoplasmose, ela é doença do pelo do gato, como a gente fala. E ela pode trazer alguns problemas também. E a gente tem como tentar minimizar, existe medicamento para isso, Tamires, mas aí você precisa conversar com o seu médico para ele poder ir orientar direitinho para não ter sequelas para o bebê. Vamos lá então. A gente tem ali, boa tarde, doutor Belarmino, gostaria de saber quando o parto por cesárea seria o mais indicado. Naqueles casos que o senhor já falou, né? Sim. Quando não for bom para a mãe, não vai ser bom para o feto. Então, tudo aquilo, a bacia, o tamanho do bebê, a posição, a placenta, esses casos tem que ser considerado. Dá para saber, né? É o que a gente está falando, o médico já consegue... Dá para saber durante o próprio pré-natal, desde o tamanho, a posição do feto, pelo ultrassom, e também uma coisa que a gente já comentou anteriormente, no programa passado,
vai muito também do respeito à vontade da mãe. Não adianta querer fazer um parto normal se a mãe está preparada para uma cesariana ou vice-versa, o oposto. O interessante é que a dupla, o obstetra e a paciente, cheguem num denominador em comum que vão fazer o que for melhor para os dois. Porque como nós vimos na pergunta anterior, nem sempre ficar em trabalho de parto significa que vá resultar no melhor final. Claro. Teve quem estava nos acompanhando aí que relatou que ficou 16 horas. Ela acha que foi ali. É muito tempo em trabalho de parto. O trabalho de parto ele deve ter um período humano, digamos assim, da mulher de sofrimento. Normalmente 12 horas. Geralmente, em torno de... começa a ficar exausta. Exausta, sem força e o bebê pode entrar em sofrimento. E tem mulher, né, doutor Belarmino, que a gente quer boa parideira, né? Abriu a perna e o neném está quase andando já. Né? Estava comentando aqui. Não sofre. Chega, desliza. Então, tem esses casos também. E só dá para saber passando, só dá para saber na hora. E também pela monitorização. A gente vai fazendo toque durante o trabalho de parto. A gente vai vendo se o bebê ele vai que dói, se posicionando. Não dói? Não. Tudo vai da forma como é feito, né? De cada mulher, do médico. É feito para não doer. Perfeito. Tá? Tem mais pergunta que chegou aí que vocês sopraram no meu ouvido, meu povo? Cadê? Ali, aí está passando o mousezinho em cima. Doutor Belarmino, sou gestante de 35 semanas, está quase, hein? Gostaria de saber se tendo um cisto pilonidal tá. É indicado fazer uma cesariana. O cisto pilonidal é um abscesso que ocorre bem no final da coluna, na região do cóccix, e dá uma inflamação, dá um abscesso enorme. Para fora? Para fora, um abscesso muito grande, e quando a gente abre, dá um odor, porque a bactéria que ocasiona, a gente chama de anaeróbica. Ela dá um odor muito forte. Então, tem que abrir por fora aqui na pele Você tem que fazer uma incisão, tem que drenar, é um abscesso. Mentira. O cisto pilonidal é um abscesso que ocorre sobre a região da coluna, no final da coluna é no cóccix, que coincidentemente hoje está dando cóccix. Mas assim, não é no osso, é na parte da musculatura que dá esse abscesso. É uma fragilidade cutânea na pele que a mulher tem, ou o homem também pode ter. E é plenamente irreversível. Quem faz essa cirurgia para reverter e não voltar é um proctologista. Ele que faz. A pergunta foi, com cisto pilonidal, está mais indicada a cesariana? Depende. Se ele não supurou, até pode ser a cesariana. Mas se tiver em iminência de supurar, é melhor o parto, porque vai poder contaminar a incisão da cesárea. Doutor, tem uma dúvida? Vou fazer a pergunta, um monte de gente tem que perguntar, mas vou perguntar. Vamos lá. Nunca, né, essas são as melhores. De mulheres, a gente via que falava, tem que fazer lavagem antes do parto normal, né, para não fazer cocô no médico, tem toda aquela história. Faz isso mesmo? As mulheres têm dúvida, elas estão constrangedor, tem que fazer? Se a força é a mesma, né? A força é a mesma de fazer cocô, certo? Perfeito. É a mesma. Tanto é que quando a gente está orientando a mamãe, a gente faz essa citação. Faz uma força, vamos fazer força dessa forma. A lavagem, ela é feita quando a mulher está numa parte que a gente calcula mais ou menos que vai ter um tempo hábil para ela esvaziar o intestino. Entendi. Se ela chega já para ganhar, para não haver essa contaminação do feto com a mãe, tem que fazer. É melhor fazer para deixar limpinho. Mas se ela já chega ganhando, o indicado é não fazer. Se estiver muito próximo da hora, deixa como está. Senão ela pode naturalmente esvaziar o intestino e não precisa fazer. Não precisa fazer, e se eliminar é natural e não vai contaminar em nada o bebê. O médico não vai ficar com nojo, nem vai sair correndo, né, doutora? É por explicação, ai, que vergonha do médico, meu Deus, eu vou lá, fiz cocô no médico. Não, normal. Sim, que até facilita o trabalho de parto, porque a cólica que a mulher sente também intestinal estimula o útero. Alivia tudo. E ela não só esvazia o intestino, como acelera também a cólica uterina e facilita o parto. Participação de pai no parto, doutor Belarmino. Do meu ponto de vista, doutor Belarmino é a favor, o paizinho está lá. Eles dão apoio, eles também têm parte nessa história, como a gente já comentou não aqui, fez né? Sozinha, né? A mãe não fez sozinha. A mãe se sente mais segura, a dor parece que é menor, desculpa. O ambiente é mais humanizado, você se sente parceiro enquanto profissional. Você vê que você está dividindo tudo o que está acontecendo ali. Se o bebê vem com uma circular de cordão, ou se ele aspirou um pouquinho, o pai está vendo. Então, muita explicação que você tem que dar depois, durante do parto, você já explica na hora, porque o pai ele é presente e ele não precisa ficar do nosso lado. O pai fica na cabeceira, ao lado da mãe,
segurando a mão dela, carinho, conversando, né? Carinho. Bebê nasceu, não precisa nem cortar o cordão umbilical. Põe sobre o ventre da mãe. O pai não precisa ver o neném coroando aí. Não, né? Coroando, isso aí, porque daí não dá trauma, né? Não dá trauma, exatamente. E a gente recebe o bebê, põe no ventre da mãe e os dois ficam ali namorando o bebê, lambendo a cria. Porque tem gente que diz assim, é ruim o pai ver, porque daí depois o pai vai ficar com a imagem de mãe, não mais da mulher, né? Não. Isso é um equívoco. Na verdade, é um momento que a mulher mais, a parceira, a mulher, a mãe mais precisa do marido, é nesse momento do nascimento. E os dois, a sensação que tem é de estarem parindo juntos. Isso vale para a cesariana também? Também, tanto é que é lei. Partiu aqui de Santa Catarina, uma lei federal que o pai tem direito. Ele pode não querer ir. Mas ele tem direito. Ele tem direito. Todos os pais têm direito a presenciar o nascimento do filho. Que legal. Que é muito mais bonito. Né? Que é muito mais bonito. É uma coisa que não parte só da mãe, não deixa de ser uma coisa tão técnica, tão fria, tão piloto automático. Isso. A vida ali tem sentimento, né? É uma vida que chega já com uma forma, um acolhimento familiar já. Porque, no fundo, Cíntia, a gente acaba fazendo parte, eu me sinto parte de muitas famílias. Não tenho Quando dúvida me perguntam algumas coisas assim, a gente estava brincando ali no começo, quando você estava fazendo, eu me sinto muito, realmente querido e me sinto parte de muitas famílias. Quando saio, eu vejo, olha, apresento o Juninho, está com 12, 14, a gente está do meu tamanho já, entendeu? É altamente gratificante e esse é o maior carinho que o profissional da área a gente pode receber. Para sempre. Quando nós nascemos pelas mãos do Dr. Elisiário. Eternamente não vai esquecer, né? E aí um dia eu estava no supermercado, agora, faz 2 anos antes de ele falecer, eu estava no supermercado e ele olhou para mim, ele estava pegando laranja, ele olhou de novo, ele falou, tu és a filha da Nádia? Sou. Qual delas? Eu disse, a do meio. Fosse tu que me desse trabalho para nascer. Ele reconheceu pela semelhança, obviamente, com a minha mãe, mas é um vínculo que não ele que me trouxe a um esse cordão umbilical, mesmo que a gente tenha cortado, a gente cria um cordão umbilical com a família. É impressionante. E é altamente gratificante. Eu posso dizer assim que é uma coisa que... E rapidamente, as pacientes geralmente acham que o médico esquece de que fez o parto da mãe. Não esquece, porque cada paciente é uma paciente, tem nome, sobrenome e é uma situação diferente. Ainda mais médicos carinhosos, assim como o doutor Não, mas de maneira geral, todos os colegas, a gente procura... Às vezes tem não tem medicina sem humanidade. Às vezes tem não, o doutor Belami não fosse.